Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do filme O Homem das Trevas 2, que está disponível no serviço de streaming da Prime Video. Bom, desde que o mundo é mundo, a gente sabe que Hollywood, a indústria de cinema norte-americana, nunca precisou de uma desculpa para criar uma continuação, né? Então, assim, o dinheiro precisa girar e sempre quando acontece algum caso de sucesso inesperado, eles sempre acabam inventando alguma desculpa ou algum argumento para justificar uma continuação, mesmo que você perceba nitidamente que o filme original ele foi pensado e estabelecido para ser um filme único, aquela famosa máxima do "me engana que eu gosto", né. A gente pode falar de Matrix, a gente pode falar de John Wick, até mesmo nas produções de terror, como, A Invocação do Mal e Sobrenatural, a sede aí por estabelecer uma nova franquia de sucesso acaba falando mais alto, e aí o mesmo aconteceu aqui com o caso de O Homem das Trevas, que é um filme, extremamente tenso, angustiante e que funciona muito bem, mas que se a gente for para pensar mesmo pela ótica, o filme se fecha, muito bem e não tinha necessidade de uma continuação. Será que não? Bom, para quem não se lembra aí do primeiro O Homem das Trevas, que foi lançado em 2016, ele é um filme bastante inventivo e criativo que, estabelece aí uma curiosa inversão de papéis, né, porque a gente acompanha a história sob o ponto de vista aí de um bando de jovens que vão invadir a casa aí de um homem cego para saquear e roubar, uma quantia em dinheiro que ele, tem guardado, né. Só que o que eles não sabiam é que ele era um ex-veterano de guerra e o cara era um verdadeiro ninja, né. Então, assim, ele coloca esses adolescentes aí no chinelo, porque ele consegue, superar qualquer limitação física que ele tem, para impedir que o plano desses adolescentes seja bem-sucedida, né. E o diretor, o Fede Álvares, com certeza ele é o principal destaque desse filme, porque ele consegue fazer com que toda essa geografia da casa e toda essas limitações, físicas que existam, dentro do cenário da casa, né, funcione aí para construir um filme de tensão e de suspense, bastante agradável. Pois bem, em 2021 foi lançado O Homem das Trevas 2, em que o homem cego, mais uma vez interpretado aí pelo Stephen Lang, ele está já morando em uma outra casa, e ele acaba assumindo a figura paterna de uma garotinha chamada Fênix, que tem, 14 anos, né, e só que você já nota logo de cara que eles têm uma vida bastante disciplinada, regrada, com uma série de limitações, a casa fica num local bastante afastado, só que, essa aparente calmaria, vai mudar a partir do momento em que um novo grupo de invasores vai ameaçar, essa estabilidade aí da vida do homem cego, porque esse grupo, ele possui uma ligação direta com o passado dessa garota. Nessa continuação, o Fede Álvares, ele não retorna para a cadeira de direção, ele acaba assumindo o roteiro ao lado do Rodo Sayagues, que também ajudou a escrever o roteiro do primeiro filme, e dessa vez é ele que assume a cadeira de direção, no lugar do Fede Álvares, né. Embora ele não seja tão inventivo ou criativo quanto o Fede Álvares, ele consegue criar algumas sequências bastante
estilosas, consegue explorar essa limitação da geografia da casa, consegue fazer com que exista algumas sequências bastante tensas, mas não com o mesmo nível e com o mesmo apuro, visual e estético, que foram empregados no primeiro filme. Até porque acho que o principal, recurso que o diretor tem a favor, dentro desse filme, é justamente explorar essa capacidade, assim, monstruosa e surpreendente que o homem cego tem de se reinventar. Então ele explora ao máximo essa capacidade que esse personagem tem de superar as mais diferentes adversidades, assim, para lutar, pela sobrevivência. E essa capacidade, assim, sobre-humana do homem cego de superar essas adversidades, ela, de uma certa forma, no primeiro filme e nesse aqui, você até releva, você até acaba, se desprendendo um pouco dessa questão da descrença com relação a isso, até porque o filme potencializa uma máxima de que, o cego ele num ambiente em que ele, convive, né, num ambiente que lhe é familiar, ele tem um conhecimento, assim, muito grande sobre o ambiente em que ele está, né, sobre o cenário, então ele sabe muito bem, como se locomover dentro desse ambiente. E aqui, por se tratar aí de um filme, e é um filme de ação, e o personagem é um ex-militar, então é lógico que o filme ele vai potencializar essa condição. Até por isso é que o terceiro ato acaba sendo um pouco mais exagerado e forçado nesse sentido, porque ele faz com que o homem cego tenha que ir para um lugar, novo, né, que ele não conhece, que ele não sabe. Aí, a partir desse momento, o homem cego acaba tendo um senso de movimento, que coloca ele numa condição que parece que ele vira o Demolidor ou tipo o Homem-Aranha, né, ele consegue, eh se virar, dentro desse ambiente como se fosse o quintal da casa dele. Então, assim, aí o filme já, parte para um nível ainda mais absurdo, que faz com que o esse terceiro ato, embora ele seja bem estabelecido, você consegue entender muito bem a motivação que faz com que o personagem tenha que se deslocar, até a forma como isso foi construído, é até interessante. Mas logicamente que não dá para aceitar que ele consiga ter a mesma, agilidade e a mesma capacidade que ele tinha quando ele estava num terreno conhecido, quando ele estava dentro da casa dele, né. As lutas corporais, os confrontos físicos, eles são muito bem coreografados. Esse segundo filme, ele apela para um estilo gráfico, de violência muito mais, expansivo do que acontecia no primeiro filme. Então, o filme ele apela mais para o gore, apela mais para essa violência, apela mais para a estilização dessa violência, enquanto o primeiro filme ele apostava muito mais na tensão e no poder da sugestão, esse aqui é mais explícito nesse sentido da utilização da violência. Eu nem quero julgar e dizer o que é melhor ou o que é pior, né, porque são 2 estilos, de visão e de entendimento da linguagem cinematográfica que são diferentes e cada um tem os seus prós e contras, né. O que acontece aqui nesse segundo filme é que em alguns momentos essa utilização da violência mais gráfica acaba sendo um pouco mais apelativa. Não acontece o tempo todo, mas em alguns momentos você percebe que, o diretor ele acaba passando um pouquinho do ponto, justamente para explorar essa parte mais gráfica. É como se ele precisasse, avançar o sinal um pouco para tornar a experiência um pouco mais marcante, né, enquanto que no primeiro filme você não tinha tanto essa necessidade. Ainda assim, eu acho que a discussão, moral e principal desse Homem das Trevas 2, muito mais do que essa questão da continuação dentro
da indústria, porque é uma coisa que sempre vai existir, ou essa questão da exploração da violência, é a questão da necessidade que esse filme tem de humanizar a figura do homem cego. Tanto é que no primeiro filme, o homem cego ele assume quase que uma espécie de entidade, né? Ele tanto é que ele não tem nome, né? Ele é caracterizado, ele é conhecido como um homem cego. Aqui nessa continuação, ele já assume uma identidade, ele recebe o nome, né? Ele recebe o nome de Norman. Então, essa é uma primeira camada de humanização desse personagem. Uma segunda camada é o fato de você colocar esse personagem como um protetor de uma criança. Se a gente for avançar, a gente consegue ver que o personagem ele não poupa os inimigos dele, mas ele tem um código de ética que impede que ele maltrate os animais. Então, assim, é uma outra camada de humanização que tenta fazer com que esse personagem ele tenha um apelo mais universal, né? Que faça com que a gente tenha uma certa simpatia com ele. Só que, assim como a gente sabe no primeiro filme, e aqui também não é diferente, a gente sabe que o homem cego, o Norman, ele é um sujeito desprezível, que tem comportamentos bastante repulsivos, que não tem como a gente defender ele, né? Então, em nenhum momento, tanto nessa continuação como no primeiro filme, a gente tem a possibilidade de enxergar ele como um herói ou até mesmo como um anti-herói. Ele realmente é um sujeito desprezível. Só que qual que é o recurso que o roteiro dessa continuação utiliza? Ele carrega na frieza e na vilania desse novo grupo aí de invasores para fazer com que a balança tenda a ser um pouco mais favorável para o homem cego. E aí, assim, e qualquer tentativa do roteiro de fazer isso, até mesmo pela maneira como o filme mostra as condições que fizeram com que o homem cego tivesse acesso à garota, eles de nenhuma forma podem ser argumentos defensáveis, né? Só que eu acho assim que o terceiro ato do filme, o clímax, ele tem uma autoconsciência com relação a isso. Então, assim, eu acho que o filme ele não tenta passar pano na figura do homem cego. Então, ele estabelece uma percepção que o próprio Norman ele acaba assumindo uma posição aí de júri e de juiz com relação a ele mesmo. Então, eu acredito que essa autoconsciência que o próprio personagem ele estabelece com relação à sua natureza faz com que o filme ele não abrace totalmente essa ideia de que a gente precisa enxergar ele de uma forma mais aceitável. E então, assim, o próprio personagem ele tem consciência disso e eu acredito que o filme ele não tenta suavizar essa imagem. Então, esse processo de humanização acontece, mas é como se o próprio filme dissesse, ó, não adianta, não importa o que ele faça, ele não tem uma natureza que seja defensável. Só que assim, se existe uma eventual possibilidade de que exista um terceiro filme, isso já acaba sendo uma coisa que depõe contra o próprio filme. Então, assim, não sei se vai existir um terceiro filme, mas a partir do momento que o filme, essa continuação, Homem das Trevas 2, estabelece um clímax que tem essa autoconsciência, eu acho isso positivo. A partir do momento que ele permite, ele sugere que possa existir uma terceira parte, já me cria um certo incômodo, que parece que eles querem reforçar essa mensagem, essa importância da gente tentar ver o personagem com outros olhos. Então, é, na balança, eu acredito que o filme ele não passa tanto pano para o personagem, mas é, cabe a você aí, a partir do momento que você assistiu o filme, tirar suas próprias conclusões aí com relação a isso. Então, de qualquer forma, ainda que esse Homem das Trevas 2 seja um filme
inferior ao primeiro, embora seja uma ideia absurda aí de continuação, eu não consigo entender, esse filme como um mero caça-níquel, até porque ele estabelece esses questionamentos morais e estabelece essa percepção em torno da trajetória do personagem que se mostram bastante relevantes, assim, e não é todo filme, descartável que você consegue, enxergar esse tipo de visão e de ponto de vista. É um filme mais violento, é um filme mais sangrento, não é um filme tão tenso ou sugestivo quanto o primeiro filme, mas a partir do momento que você reconhece que o personagem é um personagem bruto e até mesmo ponto bastante, violento, você, colocá-lo dentro de um filme que se assume com essa mesma com essa mesma linhagem de pensamento, né, então um filme igualmente sangrento e igualmente violento, a gente acaba percebendo que, assim, essa suposta redenção, essa suposta jornada de busca de uma paz interior que supostamente o personagem está buscando, através de algumas atitudes bastante distorcidas, né, não são totalmente defensáveis, você percebe que é algo que ele nunca vai alcançar. Então o filme, de uma certa forma, ele tem uma natureza que é bastante apropriada com a do próprio personagem. Ainda que, o filme tem alguns valores e alguma moral, né, bastante distorcida. E você, já teve a oportunidade de assistir O Homem das Trevas 2? Gostou ou não gostou? Deixe os seus comentários, fique à vontade para expressar a sua opinião e espero que eu possa revê-lo aí no próximo vídeo, com mais dicas de filmes originais ou continuações. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.